Oi, bom dia, amados. Tudo bom com vocês? Feliz quinta-feira. Hoje, quinta-feira, dia 1º de maio de 2025. Esse é o Jesus Nosso de cada dia. E as nossas lives acontecem de segunda a sexta. E o Jesus Nosso de cada dia, nosso movimento de amor incondicional e incorruptível pelo nosso Senhor Jesus, aquele que é, que era e que há de vir. Bom dia, Edilane, Jaqueline, Silva, Leide, Diego. Vamos entrar aqui na live. Bom dia, querida, tudo bem? Amados, que em nome de Jesus essa seja a melhor quinta-feira das nossas vidas até esse presente momento. Que esse seja, amados, esse mês que está começando hoje, um mês abençoado, com muita alegria, paz, amor, boas notícias para todos nós, em nome de Jesus. Que as bênçãos e o favor do Senhor continuem nos seguindo incansavelmente, amados, todos os dias da nossa vida. E declare coisas boas para o seu mês de maio, amados. Declare, declare, declare. Faça a sua lista, ore, entregue para o Senhor e vai fazendo as suas orações, acreditando, crendo, tendo os seus momentos de oração com sinceridade completa para Deus. Diga para Ele se tem alguma coisa que você não consegue ver, uma luz no fim do túnel. Diga, fala com Ele, rasgue o seu coração, entregue tudo nas mãos do Senhor. E queridos, amados, nesse feriado, né? Para muitas pessoas hoje é feriado. Que bom que vocês estão aqui acompanhando a live. Amém, amém, Jaqueline, Marcela, Luciana, obrigada. Vocês que estão acompanhando agora, vocês que vão acompanhar depois, seja no Instagram, seja no YouTube, muito obrigada a cada um de vocês. E queridos, hoje, dia 1º, vamos de Salmo 1. Vamos fazer a nossa oração primeiro. Quem quiser, quem puder, pode fechar os olhos, colocar a mão no coração. Pai querido, Pai amado, graças te damos porque sabemos que o Senhor sempre nos ouve. Pai, obrigada pela sua bondade, pelo seu favor, pela sua misericórdia. Obrigada por derramar o seu amor no nosso coração, através do seu Espírito Santo. Nós agradecemos, Pai, porque sabemos que o Senhor é aquele que não deixa um só para trás. O Senhor é aquele que nos protege, nos guarda, nos blinda. Obrigada, Pai, por nos ensinar todas as coisas. Obrigada por nos instruir e dizer o caminho que a gente deve seguir. Nós agradecemos, Pai, com todo o nosso coração, pelos 4 primeiros meses desse ano de 2025. E agradecemos, Pai, por esse mês maravilhoso e abençoado pelo Senhor, que está começando agora, maio de 2025. Muito obrigada, Pai, por tudo o que o Senhor faz por nós, Pai. Nós não temos palavras suficientes, Pai, para dizer o quanto somos gratos. Então, que a gente mostre na prática, Pai, toda a nossa gratidão pelo Senhor. Obrigada, Pai, pela sua palavra que nos diz que o Senhor é capaz de fazer infinitamente mais de tudo aquilo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. E nós também recebemos a palavra no nosso coração, Pai, de que sem fé é impossível te agradar, Pai. E todo aquele que se aproxima do Senhor precisa crer que o Senhor existe e é recompensador de todos aqueles que te buscam. Nós cremos na sua palavra, Pai, e nos movemos por fé e não pelo que estamos vendo. Muito obrigada, Pai, pela sua bondade, pela sua misericórdia que se renova a cada manhã, pela sua compaixão com cada um de nós. Que a cada dia, Pai, a gente elimine as distrações e olhe para as coisas que realmente são importantes. Muito obrigada, Pai, por tudo. Nós te amamos, te louvamos e te bendizemos. E toda a nossa oração é feita em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Bom dia, bom dia, bom dia, queridos. Tudo bem? Amém, é isso mesmo. Quantos livramentos nós recebemos, né? Por dia. Alguns a gente sabe, mas tem muito mais que nós não sabemos, mas sabemos que os anjos do Senhor estão acampados ao nosso redor, nos segurando para que a gente não tropece em alguma pedra. E queridos, amados, preciosos, Salmo 118, versículo 24, nos diz: esse é o dia que o Senhor agiu, esse é o dia que o Senhor fez. Alegremos-nos e exultemos nesse dia. Então, esse é um dia muito especial.
Não haverá outro dia, 1º de maio de 2025. Então, que a gente faça o nosso melhor e ande conforme a palavra de Deus, amados, andando em amor, em perdão, em bondade, assim como Jesus nos pede, nos diz para fazer, né? Tá aqui tudo isso, tá no nosso manual da vida, a Bíblia, a palavra de Deus. Queridos, como eu falei agora há pouco, hoje, dia 1º, vamos de Salmo 1. Lembrando, né, queridos, que nós temos aí o desafio de provérbios, desafio diário, porque são 31 provérbios e maio tem 31. Então você pode ler um capítulo de provérbios por dia. E se você não tem a sua Bíblia, você pode baixar, e você está aqui ouvindo, você tem internet, você pode baixar o aplicativo da Bíblia. E lá no aplicativo da Bíblia, de forma totalmente gratuita, você pode baixar alguma versão ou várias versões da Bíblia. E você pode ter acesso a ela e ler Provérbios 1, Provérbios 2, Provérbios 3, um capítulo de Provérbios todos os dias. E você também pode. Hoje nós vamos de Salmo 1, tá bom, queridos? Mas você também tira um tempinho hoje e vai ler Provérbios 1, independente se você está no feriadão, se você vai trabalhar. Não negligencie o seu tempo com o Senhor. Não coloque Jesus numa prateleira quando está tudo bem e volte. Agora preciso dele, deixa eu pegar ele aqui de volta. Não, Jesus desenvolve um relacionamento com a gente, amados. Esse relacionamento é diário. Independente se estamos falando de um feriado, de um final de semana, de um dia comum, de manhã, de tarde, de noite. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Jesus está sempre com cada um de nós. Jesus é aquele que não deixa um só para trás. Ele é aquele, amados, que deixa as 99, vai buscar aquela ovelha perdida, vai buscar aquela uma, porque para ele é importante. Uma vida importa, amados, importa muito. Então que a gente se alegre no Senhor, pela bondade, pelo favor do Senhor. Lembrando sempre disso, uma pessoa importa, uma vida importa, importa muito. Tá bom, queridos? Essa vida é preciosa para o Senhor. E a gente, estando alinhado com Deus, a gente entende que nós podemos levar luz para essa pessoa, nós podemos levar amor, a bondade do Senhor. Ela pode conhecer a Deus através da nossa vida, através, às vezes, a gente não vai nem abrir a boca, mas através do nosso sorriso, do nosso olho no olho para essa pessoa, da nossa compaixão, dependendo do que ela está passando, ela vai ver um amor diferente, ela vai ver um cuidado diferente no nosso olhar, na nossa forma de agir. Então, uma pessoa, uma vida importa muito. Então, vamos lá, queridos. Salmo 1 nos diz o seguinte: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É como a árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios. São como palha que o vento leva. Por isso os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Então aqui a Bíblia é clara nos dizer, amados, que uma vida de pecado, de caminho dos ímpios, a gente sabe que leva à destruição. E um caminho conforme a gente anda, conforme a palavra de Deus, conforme a gente é instruído pelo Espírito Santo, a gente anda conforme a palavra de Deus, a gente sabe que esse é o caminho que leva à vida. Só existe um caminho, amados, e o nome dele é Jesus. Não há outro caminho que leve ao Pai. Jesus nos ensina dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então a gente se alegra na certeza, amados, de que com Jesus nós temos acesso ao nosso Deus Pai, ao nosso Pai amoroso sobre todas as coisas. Agora veja, amados, como começa aqui o Salmo 1. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita
a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. E como é comum hoje, né, amados, as pessoas seguindo qualquer conselho, só porque de repente a pessoa tem milhões, tem um alcance gigantesco nas redes sociais. Só por isso a pessoa já acha que aquela pessoa é relevante sobre alguma coisa, está ali ouvindo tudo aquilo que a pessoa está dizendo e seguindo aquilo que a pessoa está dizendo. Sabemos, amados, que nós devemos ser orientados pela Bíblia, nós pedimos para Deus discernimento para saber as coisas que vêm de Deus, as coisas que não vêm de Deus. Se vem de Deus, amados, a gente sabe que a gente vai ser feliz por não seguir o conselho dos ímpios, não imitar a conduta dos pecadores, nem se sentar na roda dos zombadores. E aí segue o versículo 2. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor. Nessa lei medita dia e noite. Amados, como é importante a gente meditar na palavra de Deus. Meditar, assim como está escrito aqui, não é simplesmente a gente passar os olhos pela palavra do Senhor, mas a gente tirar um tempinho, mesmo que a gente pegue um versículo, às vezes menos do que um versículo, às vezes um pedaço de um versículo, e a gente vai meditando nessa palavra. Guarde, pegue um versículo para a sua vida. Os versículos que você está passando por um desafio agora, procure na Bíblia, coloca no Google, se você quiser. Versículos para combater desânimo. Versículos para milagre urgente. Versículos para tal coisa. Você coloca lá e vai ver os versículos que combinam, estão alinhados com aquilo que você está enfrentando hoje. E você pega esses versículos, declara sobre a sua vida e medita neles. Não é simplesmente lê. Deixa com que, quando a gente medita na palavra de Deus, cada palavra vai entrando no nosso coração. Ela vai entrando em todo o nosso ser e ela vai trazendo cura, alegria, paz, amor, discernimento. Ela vai trazendo vida para todos nós. É importante que a gente esteja sempre encharcados da palavra de Deus, encharcados da palavra do Senhor, porque assim nós vamos combatendo tudo com a palavra de Deus, assim como Jesus fez quando foi tentado no deserto. Ele combateu tudo que estava sendo tentado pela palavra de Deus. Está escrito, está escrito. E quando estamos encharcados da palavra de Deus, qualquer coisa que se levante diferente do que sabemos dos planos que Deus tem para a gente já diz, está escrito, está escrito, está escrito. Deus tem planos bons para a minha vida, planos para me fazer prosperar, não são planos de causar dano algum. E eu recebo essa palavra, a palavra de que Deus diz a meu respeito, que eu recebo sobre a minha vida. Mas para isso a gente precisa estar encharcado. E de onde vem esse poder da palavra de Deus enraizado dentro de nós? De meditarmos na palavra de Deus. Medita dia, noite e dia. A gente sabe, amados, que nós temos afazeres, nós temos outros afazeres. Mas aqui o que a Bíblia está nos ensinando é nós priorizarmos a nossa vida com Deus. Então, de manhã ao acordar, dê bom dia, faça a sua oração. À noite também agradeça pelo dia, agradeça pelos desafios. Agradeça, amados, eu sei que é um grande desafio pra gente agradecer porta fechada, porque a porta aberta a gente agradece, a gente celebra, fala, meu Deus, obrigada. Agora, a porta fechada é o nosso desafio. Quando Deus fecha a porta, porque não era aquela porta que era pra gente entrar, a gente fica ali se perguntando se Deus ama a gente, se Deus realmente está vendo a gente, se Deus, se. E a gente sabe que incredulidade não combina com fé, né, amado? A gente sabe que Deus nos chama para vivermos com fé. Então, a porta fechada é Deus, a porta aberta é Deus. E que a gente dê graças em todas as situações. E a gente vai tendo esse discernimento, porque a gente quer, né? A gente tem as nossas vontades, nossos sonhos, nossos desejos. Eu quero. Mas a gente também sabe que Deus é soberano sobre todas as coisas, amados. E Ele sabe se realmente aquela ali é a melhor decisão. Ele sabe se realmente aquela porta é melhor para cada um de nós. E às vezes, pode ver, tem uma porta fechada, que a gente queria alguma coisa e não aconteceu. A gente pode até ficar chateado porque somos seres humanos, mas a gente escolhe confiar no Senhor, na certeza de que Ele sabe o que é melhor para a gente. E dali a pouco abre a porta muito melhor do que aquela outra. A gente fala, meu Deus do céu,
Obrigada. Obrigada também porque eu escolhi confiar no Senhor, eu escolhi confiar na sua palavra. E realmente o Senhor tem e faz infinitamente mais na minha vida e eu celebro esse infinitamente mais. Vai ser sempre melhor, amados, pode ter certeza. A porta não abriu, não saiu do jeito que você gostaria. Calma, que há algo melhor ainda para a sua vida. Como, Paula? Não é possível, não tem jeito, aquela porta era perfeita. A porta é perfeita, quem abre é Deus. Confie no plano dele, confie no processo, confie em tudo que Deus está fazendo na sua vida, porque vai ser grandioso, vai encher a sua vida de riso, de alegria, e você vai ver a bondade de Deus em cada área da sua vida. Como eu tenho certeza que em vários momentos da sua vida você desfrutou da bondade do Senhor. Todos os dias nós podemos desfrutar da bondade do Senhor. Mas eu digo daquele grande milagre que você queria e você não estava enxergando uma luz no fim do túnel, você orou para Deus e você viu o mover de Deus na sua vida e a sua fé movimentou, a sua fé tocou o coração de Deus. Então que você siga assim e veja, medite na palavra de Deus, reflita a palavra de Deus, como eu estava falando agora há pouco, de manhã, de noite, tira um tempinho, às vezes é um pouquinho, amados, que você já se conecta, você já ora ali, já entrega e agradece a Deus pelo dia, pela semana, pelo mês. E veja também, amados, que nós podemos trazer o Senhor ao longo do nosso dia para a nossa vida. Então, aconteceu um desafio, você está celebrando alguma coisa, fale com Ele e fala, Pai, obrigada. Pai, esse desafio aqui é um grande desafio, depois nós vamos falar sobre isso, depois nós vamos orar sobre isso. E assim seja, amados. Traga Jesus para o seu dia. Lembrou? Traz, se conecta com Ele, fala com Ele, porque assim a gente vai lembrando dos versículos, se conectando com Deus, declarando o versículo em vários momentos ao longo do dia. Às vezes está passando ele por algum desafio, alguém está falando ali alguma coisa que não é legal para você, mas você já combate internamente aquilo ali. Você já vai estar com tanto versículo enraizado na sua vida, no seu coração, que você vai declarando a palavra de Deus internamente, você vai declarando aqueles versículos e você vai ver, amados, como você vai ficar cada vez mais fortalecido. Agora veja, depois de a gente ter visto versículo 1 e 2, veja que aquele que encontra satisfação na palavra de Deus, que medita nela, que tem a palavra enraizada no coração, que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores, veja que essa pessoa é como a árvore plantada à beira de águas correntes. Ela dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Você quer que tudo o que você faça prospere? Aqui no Salmo 1, a gente encontra a resposta. Como que isso vai acontecer na nossa vida? Como? Eu quero que tudo floresça, tudo prospere, que tudo dê bom. O que eu preciso fazer? Aqui em Salmo 1, a gente encontra a resposta para que tudo o que a gente faça prospere. Queridos, amados, preciosos, essa foi e será a nossa palavra do dia. Leia depois o Salmo 1, medite no Salmo 1 e também em versículos que você está passando, seja lá o que você está passando agora. Procura esses versículos e vai ler, meditar nesses versículos, declarar esses versículos sobre a sua vida e você vai ver, amados, como você vai ficar abastecido, fortalecido, cheio do poder de Deus. E você vai ver como tudo na sua vida vai mudar. Tenha experiências com Deus, amados, não apenas de ouvir falar, mas de andar com Ele. Tenha suas experiências com o Senhor. Acredite, amados, é possível. E Deus quer ter essa experiência com você. Não fique pensando que é só para uma pessoa, para outra, para o A, para o B, para o C e para o D. O convite de Jesus está de pé todos os dias e pode ter certeza que Deus quer ter um relacionamento com você e você vai ter as suas experiências sobrenaturais em Deus, que você vai olhar e vai sentir o toque inconfundível do Senhor e você vai dizer, eu sei que é o Senhor. Eu sei que é o Senhor, eu sei que é o Senhor. Isso vai acontecer na sua vida com toda certeza em nome de Jesus.
Amados, queridos, preciosos, agora sim. Obrigada a todos vocês que acompanharam a live agora, vocês que vão acompanhar depois. Para aqueles que estão no feriado hoje, desfrutem, aproveitem e não negligenciem o seu tempo com Deus. E vocês que vão trabalhar, que Deus abençoe sempre o trabalho das suas mãos. Que Deus te proteja, te blinde e te guarde. Tá bom? Queridos, nos vemos amanhã aqui no nosso Jesus, nosso de cada dia. Que as bênçãos e o favor do Senhor estejam sempre sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família. Em nome de Jesus. Declare, Jesus Cristo é o Senhor. E Jesus Cristo, amados, é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Se alegre no Senhor, tá bom? Nos vemos amanhã aqui no nosso Jesus, nosso de cada dia. Obrigada, Rubi. Precioso do Senhor Jesus. Paulinha, Marta... Deus te abençoe, querida. Obrigada por estar aqui na live. Simone, André, Sara, Rubi. Precioso Jesus. Oi, Natan, querido. Tudo bom, amado? Que bom você aqui com a gente. Cleice, Davi, Edson, Lucileia, Paula, Fernanda, Ana, Simone, Sara, Ivoneide, Jaqueline, Dilane, Leide, Diego. Obrigada, queridos. Obrigada, viu, Rubi? Precioso do Senhor Jesus. Obrigada por ter entrado aqui na live também. E nos vemos amanhã, queridos, em nome de Jesus. Jesus é maravilhoso, queridos. Conheça Jesus e andar com Ele, tá bom? Beijo.